Olá, meus amados, graça e paz a todos. Que a paz do nosso amado Messias esteja no coração de todos os discípulos. É sempre um prazer, uma honra e uma imensa satisfação tê-los aqui conosco neste canal. Eu sou Richard Faria e gostaria de estar convidando você a analisar comigo cuidadosamente as Escrituras. E o tema de hoje é: o mundo em que nós vivemos é um mundo real? Ou nós estamos vivendo em algum tipo de Matrix? Vem comigo e vamos analisar esta questão cuidadosamente à luz da palavra de Deus. Muito bem. Muitas pessoas no decorrer da vida, em meio a tantas dores e sofrimentos, se perguntam: existe uma razão, um motivo para nós estarmos aqui? Qual o verdadeiro significado da nossa existência neste mundo? Se Deus, como uma boa parte das religiões acreditam ser o Criador de tudo e de todas as coisas que existem neste mundo, se Ele é tão bom, se Ele é tão perfeito, e Ele para muitos está, sim, no controle de tudo que acontece, por que nós fomos enxertados então em um mundo imperfeito? E por que este mundo é imperfeito? Esta concepção de um Deus que trabalha com o bem e o mal ao mesmo tempo precisa, amados, cuidadosamente ser revista, principalmente pelos ensinamentos do Messias. Em 1ª Epístola de João, capítulo 1, verso de número 5, nós encontramos: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Observem, Tiago, capítulo 1, verso de número 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Algumas religiões, como o cristianismo, judaísmo, entre outras, acreditam que a culpa de todas as desgraças e doenças que se manifestam neste mundo vem do chamado pecado original, que se manifestou lá no jardim do Éden, quando Adão e Eva provaram do fruto proibido por Javé, Jeová ou Jeová, Deus da antiga aliança. Tal afirmação para nós que estudamos o Evangelho da Revelação não se sustenta. Haja vista, amados irmãos, Adão e Eva, nós sabemos, não foram os primeiros habitantes da terra. Chega até a ser imaturo para muitos cristãos que acreditarem que as pulgas, os piolhos, as baratas, os mosquitos que transmitem tantas doenças e enfermidades eram perfeitos antes da queda de Adão e Eva e tinham aqui no mundo um outro significado. Outra questão que precisa ser observada por aqueles que defendem nessa visão o chamado pecado original e que muitos estudiosos das Escrituras se esquivam é:
Está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 24, verso de número 16. Os pais não morrerão pelo pecado dos filhos, e nem os filhos morrerão pelo pecado dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Se toda a humanidade, irmãos, foi realmente julgada e condenada pelo pecado de Adão e Eva, então nós temos aí a primeira injustiça estabelecida. Então, vários textos, principalmente no Novo Testamento, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos mostram que Deus, ele é justo, imparcial e ele é perfeito. Nós sabemos que o salário do pecado, sim, é a morte. Então, quem julgou Adão e Eva lá no jardim do Éden não fez com a reta justiça, como ensinou o Messias, João capítulo 7, verso de número 24. Quem transpassou para toda a humanidade o pecado de ambos, segundo os ensinamentos do Messias, não agiu com justiça. Bom, quando um pai ou uma mãe enterra os seus filhos, ou os filhos sepultam os seus pais, na dor, no sofrimento da perda, nós nos perguntamos: por que a morte é tão injusta? Devemos realmente pagar pelos erros que ambos, então, cometeram? Isso não condiz com um Deus que é justo, imparcial, bondoso, principalmente perfeito. Por isso, amados, já passou do tempo de muitos cristãos, muitos discípulos se libertarem da religiosidade, amadurecerem espiritualmente, serem aperfeiçoados pelo Evangelho, né? Crescerem na verdadeira graça de Deus. Muitos ainda estão debaixo da sombra do Antigo Testamento. É claro que as mesmas Escrituras que nos apresentam inúmeras contradições, né? As Escrituras que nos mostram um Deus bom também nos apresentam inúmeras contradições de um Deus imperfeito, carrasco e injusto, onde os estudiosos, né, eles tudo resumem no quê? Na soberania de Deus. Então, quando esses estudiosos, eles se veem acuados, né, eles dizem: Deus é soberano e ele faz aquilo que ele quer fazer. Não tem respostas. Eu acredito, tá? Acredito eu, que a soberania de Deus não pode ofuscar a sua santidade, imparcialidade, amor e perfeição. Pois soberania, amados, sem justiça, amor, igualdade e principalmente santidade, no meu ponto de vista, é tirania. Um Deus de luz não pode ser o criador das trevas e do mal. Ele não pode sentir prazer na morte, na destruição de ninguém. Mas lá em Isaías, capítulo 45, verso 7, o profeta disse: alguém revelou: eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. É claro que esse Senhor não é o nosso Messias. E no meu ponto de vista, também não é o Pai. Salomão, o homem mais sábio da antiga aliança, tá? Quem deu a ele toda essa sabedoria e deu a ele todo esse conhecimento, ele diz
que nunca se levantaria na terra homem nenhum semelhante a ele. Aí vem o Messias com uma outra doutrina, com uma outra sabedoria e diz: aqui está quem é maior do que Salomão. Mas Salomão, em um dos seus provérbios, lá no capítulo 16, no verso de número 4, e esse texto, ele é amado, né? Ele é apregoado para aqueles que sempre pregam a falsa graça, a falsa predestinação. Salomão diz: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio ele o fez para o dia do mal. O ímpio aqui significa o sujo, o pecador e o impuro. Esta concepção de predestinação no ventre, doutrina que tem a sua raiz fundamentada, né, no calvinismo, João Calvino, e infelizmente está estampada em muitos ministérios que dizem estar pregando a verdadeira graça de Deus, precisa ser revista, ser analisada. Os discípulos precisam estar apercebidos à doutrina do Messias. Pois um Deus que se diz Pai, que gera filhos predestinados para a salvação do ventre e filhos predestinados para a perdição, como muitos estudiosos dizem, a perdição do fogo, da condenação eterna do inferno, é meio complicado, amados irmãos. A palavra diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3, isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então não condiz. Como é que um Deus que quer que todos se salvem, ele vai gerar filhos predestinados para a salvação e filhos predestinados para a perdição? Aí os estudiosos falam soberania, novamente. Bom, vamos falar acerca da Matrix agora. Preste atenção. Existe um filme de ficção científica chamado Matrix. Muitas pessoas já assistiram este filme. Foi campeão, né, de bilheteria. Onde um personagem principal neste filme, com alguns humanos, eles se veem em um mundo irreal. Na verdade, seria uma simulação aparentemente perfeita, um mundo totalmente controlado pelas máquinas. Alguns cientistas acreditam que há, sim, 50% de chances da humanidade estar vivendo algum tipo de simulação ou algum tipo de Matrix semelhante à ficção. Pois a teoria de simulação de Bostrom, por exemplo, se concentra no poder da computação, assim como acontece nos filmes de Matrix. É claro que existe, amados irmãos, uma diferença entre uma ficção e uma realidade, como existe diferença do reino espiritual, de uma criação espiritual, e uma formação material. Apenas faço uma pergunta, não coloco aqui uma afirmação. Seria este mundo, então, um mundo irreal? Onde as pessoas nascem, são geradas na carne, com um único propósito, que seria pecar, sofrer e morrer? Se este mundo é uma Matrix, como alguns acreditam, né, associando a ficção, quem controla esta Matrix? Quem realmente está por detrás desta simulação? Deus ou o suposto diabo ou Satanás? Nós que somos cristãos
sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. E que a obra primordial do Messias foi trazer à humanidade a graça, a verdade e o conhecimento do verdadeiro Deus. Isso está em João, capítulo 1, verso 16, 17, 18. Para o bom entendedor, se o Messias trouxe à humanidade a graça, no mundo não havia graça. Se o Messias trouxe e introduziu no mundo a verdade, no mundo não havia verdade. E se o Messias traz o conhecimento, a revelação do verdadeiro Deus, um falso Deus ou falsos deuses estavam então em evidência. As Escrituras nos mostram também, é difícil de se aceitar, mas não é difícil de se entender o que ali está escrito, que nem todas as pessoas neste mundo são filhos do verdadeiro Deus, aquele que o Messias veio nos revelar. Aliás, ao se manifestar, neste mundo, o Messias ele vem como o unigênito do Pai. Unigênito significa único, gerado de Deus. O Pai não gerou antes do Messias nenhum filho na carne. João capítulo 1, eu vou citar aqui só alguns textos, peço encarecidamente que os irmãos que estiverem entendendo essa linha de raciocínio num plano espiritual tenham em mãos as Escrituras e peçam a direção ao Espírito Santo. João capítulo 1, verso de número 12 diz: a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que não nasceram da carne, nem do sangue. Então, os filhos de Deus, Pai, não são gerados na carne. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso de número 1. Preste muita atenção que esse texto é muito polêmico. Diz assim o discípulo amado: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Preste atenção. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, nós o veremos. Romanos capítulo 8, verso 14. Tenha em mãos as Escrituras. Romanos capítulo 8, verso de número 19 e tantos outros textos que nos confirmam isto. Um texto muito profundo está em Efésios. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, verso de número 1. É importante que os discípulos entendam, nós estamos aqui falando só do que Paulo pensa, ou do que... Não, muitas pessoas falam que nós somos discípulos de Paulo. Não, nós somos discípulos de Cristo. Existe uma coerência do que os apóstolos pregaram, o apóstolo Paulo pregou e o próprio Messias. Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Presta atenção que ele vai se incluir a essa realidade, a outra realidade que ele vivia. E ele diz, entre os quais todos nós também antes andávamos
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Vamos observar essas palavras associadas ao que o Messias ensinou. Mateus, capítulo 13, verso 37 em diante. O que semeia a boa semente, diz o Messias, é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o acusador, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, diz o Messias, assim será na consumação deste mundo. Disse também o Messias, João capítulo 18, verso 36. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. É um dos textos mais confusos para muitos estudiosos das Escrituras. O príncipe deste mundo, que eles chamam de diabo, de Satanás, de Lúcifer, que são três palavras distintas e não podem ser associadas a um único ser. Isso está lá em Mateus capítulo 4, verso 8 em diante. Oferece, o príncipe deste mundo, oferece ao Messias todos os reinos deste mundo. Vamos à leitura do texto. Novamente, o transportou o acusador a um alto monte e mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. O Messias, disse a esse diabo, ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Um dos maiores erros da teologia dos estudiosos é pegar a palavra diabo, que significa acusador, a palavra Satanás, que significa adversário, e a palavra Lúcifer, que vem de estrela da manhã, e associar a serpente do jardim do Éden. Aí as pessoas não conseguem enxergar o que é realmente o mal, a origem do mal. Para finalizar o nosso estudo aqui, as pessoas já estão conseguindo entender e perceber a direção. Eu acredito, amados irmãos, ser o Messias a chave para nos libertar desta suposta Matrix, nos libertar deste mundo imperfeito e nos transportar para uma realidade criada por Ele, em santidade e perfeição. Eu acredito também que o Messias não veio, como muitos pregam, para julgar a humanidade. Como poderia o Messias julgar aquilo que já foi julgado e já foi condenado? Observe João, capítulo 3, verso 16 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único gerado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo,
A verdade veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu acredito nas palavras do Messias. Não acredito em ficção. Eu acredito que principados e potestades regem, sim, este mundo material, desde a sua formação. Os discípulos imaturos precisam entender a diferença que existe entre criação e formação, tá? Tem uma diferença entre criação e formação. Então, tudo que foi realmente criado por Deus e o que não foi criado por Deus. Nem tudo, né, que existe aqui neste mundo foi criado diretamente por Deus. Eu acredito que o Pai das luzes só se manifesta neste mundo, ele opera, ele trabalha, sim, neste mundo, através da sua igreja. Pois a igreja, ela é a luz do mundo, ela é o sal da terra. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, a igreja, ela ilumina este mundo através das palavras do Messias. A igreja somos nós, não é o sistema religioso, não é o templo. A verdadeira igreja somos nós. E a igreja também, através do Messias, ela é o sal que traz a este mundo o seu verdadeiro tempero. Volto a repetir, prestem atenção. O mundo inteiro jaz no maligno. Eu acredito que o verdadeiro Deus, aquele que o Messias veio nos revelar, bem como as suas obras, só podem ser conhecidas na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não acredito que pragas, doenças, maldições e catástrofes sejam obras deste Deus perfeito que o Messias proclamou. Para nós que estudamos, irmãos, o Evangelho da Revelação, a verdadeira vida, na verdade, ela não começa no ventre, ela se manifesta fora deste mundo, né? E essa vida se manifesta nos lugares celestiais, onde pela fé nós estamos assentados com Cristo Jesus. Então, trazendo isso para uma visão espiritual, essa ficção, trazendo dentro das Escrituras para uma realidade espiritual, sim, nós vivemos em uma matrix espiritual. Principados, potestades estão trabalhando neste mundo. Tá certo? Se você quiser estudar conosco, saber mais a respeito dessa revelação, entre em contato conosco nos nossos canais e nós estaremos trazendo respostas a todas as suas perguntas. Graça e paz a todos.